Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá, em direção ao pastor Herbert. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, teu filho já é um homem abençoado, porque tu separaste ele para as boas obras, para anunciar a tua palavra, Deus, para anunciar coisas boas que vêm de ti, Pai. Então nós temos a plena convicção, Deus, que nessa tarde tu colocasse no coração dele, tu primeiramente tratasse ele com essa palavra, Deus, e ele vai transmitir aquilo que tu falaste com ele, Deus, para o teu povo, Deus. Então nós temos a convicção, Senhor, que o que está depositado dentro deste homem, Pai, essa palavra maravilhosa, Senhor, foi entregada por ti, Senhor, e nós vamos receber agora, Senhor, com o nosso coração aberto, manso, Senhor, para aprender de ti, Pai. Usa o teu filho, Deus, em nome de Jesus, amém. Quem quiser vir para frente pode vir, viu? Eu acho que até os últimos dias da minha vida eu vou falar isso. O preço é o mesmo, não paga nada para sentar aqui nas cadeiras da frente. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago capítulos 1. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Amém? Amém? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concedem liberalmente com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois é vacilante, é inconstante em todo o seu caminho. Eu vou ler aqui na versão que os irmãos têm. Podem sentar, irmãos. Tiago, capítulo 1. A versão dos irmãos, a maioria com certeza é essa. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te damos graça. Te pedimos a tua sabedoria, como teu servo orou. Em o nome de Jesus, nos dá um coração fértil para a tua palavra. Assim te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, durante os dias de oração, salvo aqueles que eu tive compromisso,
Foi muito interessante o que aconteceu e como se conduziu por cada irmão sobre a sabedoria, sobre o tema sabedoria. Eu lamento, infelizmente a gente tem compromisso, mas os dias que foram a maioria eu estive presente, né? E os que não, eu falei com os irmãos, eu acho que foram 2 dias, e o último foi de surpresa, né? Eu fui impedido de surpresa, o pastor Wellington veio aqui na minha casa, então foram 3 na verdade. E talvez eu não sei quem leu esse texto, o de Tiago, porque nos que eu vim não foi abordado. Talvez tenha sido nos que eu faltei, que foram 3, né? E o texto, ele vem depois de uma orientação de Tiago sobre as lutas da vida. E que depois eu posso estar ministrando sobre isso, e que talvez possa ser na sexta-feira. Mas Tiago, ele vai dar uma orientação sobre passar pelas lutas com alegria. E que a pessoa que passa por luta, isso em nenhum momento tem uma condenação. E que o cristão irá passar por luta. Isso é uma certeza. E aí ele entra no versículo 5, se nessa luta houver a necessidade de sabedoria, peça a Deus. E aí nessa semana, de muitos textos que nós fomos alimentados, eu guardei alguns. A sabedoria, ela vem com o primeiro princípio: temor ao Senhor. Teme ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo de Deus. A gente estava falando sobre maturidade, e no aspecto de maturidade nós estávamos falando sobre a semana passada descobri o meu dom, e dentro do meu dom nós descobrimos que nós estamos no corpo de Cristo, mas existiu uma fala minha na semana passada sobre algumas pessoas não terem como chamar Deus de Pai, ou não conseguem. E é interessante que não é temer a Deus. Isso não é porque temem a Deus, é porque tem medo de Deus. Temer a Deus é respeitar. Assim como existem filhos que temem aos seus pais e outros têm medo deles. E isso não tem nada a ver com respeito. Um pai não deveria nunca que o seu filho tivesse medo dele. Eu tinha medo do meu pai, Quando minha mãe falava, seu pai está chegando, isso era frase tenebrosa, era que nem o cuidado que a cuca te pega, né? Ter medo do meu pai, ele falava, eu vou falar para o seu pai. Então já me preparava para tomar uma surra. Então não é esse tipo. Hoje eu digo que eu temo o meu pai, eu não tenho medo dele, graças a Deus. E a sabedoria, ela vem com esse princípio inicial. Quem se diz sábio e não teme a Deus não é sábio. Certo? Passa por essa bitola, por essa metragem, por essa medida. Se alguém diz, eu temo a Deus, e não, eu sou sábio e não teme a Deus, não tem sabedoria. E é interessante, em Provérbios, isso está em Salmo 110, está em Provérbios 1:7, vai estar lá no livro de Provérbios repetidas vezes, e vai também estar em outros livros, como Eclesiastes, no final. E é interessante que Salomão diz, em Provérbios 2:7, diz que a sabedoria está reservada aos retos. E é interessante, isso é um outro crivo, nós vimos aqui na semana, que a retidão é uma perspectiva de quem é sábio. Alguém que é sábio não tem uma vida reta, então está faltando em alguma coisa. E aí ele
continua. Diz que bem-aventurado a quem a acha. Provérbios 3:13. Feliz é quem a encontra. Que maravilha, irmãos. Quem encontra a sabedoria pode dizer: eu sou feliz. Ele diz também: quem adquire inteligência. Quer ser inteligente? Você já sabe. Provérbios 4:5. É uma coisa principal, ela não é secundária. Ela é principal, ela deveria ser o nosso objetivo primordial. Provérbios 4:7. No caminho dela aprendemos, e por veredas de retidão iremos andar. Olha só, Provérbios 4:11. Quando eu a encontro, eu vou ser ensinado, e quando eu for ensinado, ela me levará por caminhos retos. Ela habita na prudência e no conhecimento dos conselhos. Provérbios 8:12. Eu acredito que hoje esse a gente leu. Ela é no lábios do entendimento, ela é encontrada. Provérbios 10:14. Em vários textos, irmãos, há um conflito, e isso foi também conversado sobre isso aqui: conhecimento e sabedoria. Há um conflito em ter conhecimento, ter sabedoria. E é interessante que, se você for ver no livro de Provérbios, não tem conflito. Na verdade, Salomão coloca o conhecimento como consequência da sabedoria, e não ao contrário. Não é quem tem conhecimento terá sabedoria, é quem tem sabedoria terá conhecimento. Então, alguém pode ter conhecimento e não ser sábio. Isso nós aqui debatemos. Interessante, em Provérbios 2:6 diz que o conhecimento anda de mão dada com o entendimento. Então, se você estiver falando de conhecimento, você também tem que estar falando de entendimento. Porque aquele que conhece entende. E eles são consequência da sabedoria, todos os dois. Você vai ver isso em Provérbios 2:6. E é interessante que o conhecimento e o entendimento, ele vai apontar que é encontrado nos lábios do sábio. Provérbios 9:2. Quem o tem é prudente. 9:2 ou 5:2, irmãos. Quem tem é prudente. Quem tem conhecimento também é prudente. Interessante isso. 9:10, provérbio. Agora, irmãos, coisas que eu sei que alguns já leram. Nós corremos atrás de materiais, nós corremos atrás de propriedades, nós corremos atrás. Eu digo nós, eu não estou falando que somos nós literalmente desse espaço geográfico, mas eu falo a humanidade como um todo, corre atrás dessas coisas. Salomão diz que a sabedoria, ela é mais valiosa do que as joias. E aí aqui eu acho que ele está falando para as mulheres. Não, mas a gente tem uns homens vaidosos agora na nossa época, né? Provérbios 9:10, eu queria reforçar, queridas irmãs, a sabedoria vale mais. Às vezes talvez a gente possa até se entristecer porque não tem um brinco, né? Ou não tem um cordão. Aí fala assim: poxa, eu não tenho um cordão para botar no meu pescoço, ficaria tão bonito com a gargantilha. Você tem sabedoria? Você tem um bem mais valioso do que as joias. Ele fala que é melhor que o ouro, Provérbio 16:16. Já pensou, irmãos? Tem um país aí na América do Sul, não sei se é a Bolívia, o presidente está vendendo pedaços de ouro. Você pode comprar, se eu não me engano, é por $2,50. Eu até fiquei pensando como é que eu compraria isso. Não
sei se eu posso comprar. Mas aí depois, quando foi nessa semana, eu fui confrontado. Eu preciso comprar sabedoria. É mais valiosa. Aí ele diz, não só isso, ele diz, irmãos, que é mais precioso do que o ouro e os rubis. Provérbios 20:15. Será que a gente está tão interessado em encontrar sabedoria, irmãos, como o ouro? Se alguém dissesse que tem 1 quilo de ouro ali no meio do mato, você tinha que cavar 10 metros e estaria lá. Você iria tão disposto a, se alguém disser, vamos a tal reunião, porque lá nós encontraremos sabedoria? Eu acredito que no outro dia teria muita gente com enxada e picareta na mão, irmão. Mas talvez para aquela reunião, poucos iriam querer estar lá. É uma verdade que deve ser confrontada. E aí nós estamos agora diante do Tiago, irmão de Jesus, nos confrontando, dizendo que se alguém quer, peça a Deus. Irmãos, eu não vou confrontar você, mas internamente, você curva a sua cabeça, em um ato de avaliação, dentro daquilo que nós ouvimos agora já sobre a sabedoria que foi trazida pelos irmãos. Eu fiz aqui uma breve repescagem, né? Vai ser difícil de falar essa palavra, mas assim, eu fiz aí igual no final do ano, né, que a gente faz uma retrospectiva, muito bem, do que foi falado essa semana, pelos irmãos, pelas irmãs que valorosamente vasculharam, irmãos. Veio o texto assim que nós fomos confrontados, e em exemplo, você sabia que você não deve estar falando que na época da vovó era bom? Aprendemos isso não é sabedoria. Não é, irmãos? Aí está todo mundo afiado na sabedoria. Então, avaliando o que você já ouviu agora, e você não vai poder ouvir o que foi falado, mas o que você falou, ouviu agora e já está aí fazendo algumas ponderações na sua mente. Como está seu nível? E não precisa falar, não precisa levantar a mão. Você, com uma pessoa íntima, que confiança, que não vai lhe ver como um exibido, e nem como um gabado, né, uma gabola. Mas se você pudesse conversar com alguém que lhe é íntimo, você poderia dizer assim: eu quero agradecer a Deus porque esses tempos que eu vivi, eu adquiri sabedoria. Na minha perspectiva de entendimento, eu fui confrontado. É muito interessante quando a gente assume uma posição de liderança, irmãos. Algumas exigências são feitas de nós, mas também são feitas exigências de coisas que a gente não disse. Eu nunca disse isso para ninguém. Confesso aqui diante de vocês, eu não sei se alguém já ouviu alguém dizer isso. Eu até tenho asco quando eu ouço alguém falando, não. Por isso que eu estou dizendo que não queria que você se manifestasse, mas fosse uma reflexão particular sua. Mas eu, conversando um dia, eu me expressei de uma forma, e alguém falou assim: ainda é porque é sábio. Eu não sei se foi uma ironia para dizer que eu era e não estava aceitando, ou estava dizendo o que eu disse sem eu nunca ter dito isso. Só que na hora eu falei, eu nunca disse isso. Eu falei, quem foi que já ouviu da minha boca eu dizer isso? Mas ali era uma crítica ao posicionamento que eu estava tomando, por ser um posicionamento rígido. Na sabedoria, a retidão. Então, se eu estou buscando sabedoria, eu preciso ser reto.
assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, rogue a Deus, ou peça a Deus, que a todo concede liberalmente com grande alegria. Mas aí é interessante, irmãos, quando eu penso nisso, a reflexão vem: eu preciso admitir que me falta. Se eu vou dizer a Deus que eu preciso dizer que falta. O Dixon falou sobre o copo que precisa estar com a boca para cima. Para que seja cheio, precisa dizer que está vazio. Né? Quem vai em rodízio sabe, precisa colocar o sim para cima e o não para baixo, se não quer mais comer. O não é porque a tampa foi cheia, né? Ou enchida. Como toda coisa que Deus vai fazer uma obra em nossas vidas, nós precisamos dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, está me faltando algo. Deus, isso eu careço. Deus, eu sou um pecador. Deus, eu preciso da tua misericórdia. Então, irmãos, para Deus começar a operar, eu preciso reconhecer que me falta. É o que eu aprendo. Se eu tenho, eu vou pedir. Como que eu vou pedir uma coisa que eu tenho? Pelo menos não vai ser essa expressão que eu vou usar. Talvez vai ser assim: Deus, me ajuda a melhorar, me ajuda a prosseguir. Entendem? E aí ele leva a reflexão que para eu pedir, eu entendo e aprendo que eu preciso reconhecer que eu preciso da sabedoria. E aí eu digo para vocês: eu preciso da sabedoria. Isso eu posso dizer para você. Eu preciso. Então o Senhor fala assim: pede. Eu não sei, eu nem posso dizer para o outro, porque eu não posso ofender, né? De repente alguém que está do seu lado é sábio. E aí se eu falar para você, fala para o irmão que está do seu lado aí, pede. Aí o irmão vai se ofender, porque ele já é sábio. Agora a gente precisa refletir sobre isso. Eu preciso. Eu reconheço. Eu preciso. E aí ele vem com outras afirmações. Ele dá liberalmente. Glória a Deus. E é interessante, algumas versões dizem: ele não passa em rosto. Sabe o que é? Deus não vai falar como aquela expressão que eu ouvi, ainda diz que é sábio, né? Tá bom. Né? Ah, tá querendo, Maria dos Prazeres. Agora tu quer, né? Com todo respeito. Naturalmente, tá? Então, a reflexão eu entendo que é uma necessidade, eu vou pedir e Deus vai me dar. Ele não censura. Ele não vai censurar. E aí é interessante, na minha expressão diz: ele dá com alegria. Irmãos, é tão bom receber algo com alegria. É tão bom quando alguém diz: tome, e dá um sorriso no seu rosto. Eu diz: pegue, e é alegre. Irmãos, é tão feliz. Alguém até se anima em pegar algo da mão de quem está dando com alegria. Mas você já recebeu alguma coisa com tristeza? Às vezes nem chega na nossa mão, já cai no chão, né, irmãos? É tão difícil receber uma coisa de alguém que não quer dar. Tome, né? Tipo, tá amarrado, em nome de Jesus, né? A gente às vezes vai receber dinheiro de comerciante no mercado, e é interessante que parece que o cara está tão apegado aos bens materiais que às vezes a moeda não vai para a nossa mão, vai para o buraco. É mais fácil cair no esgoto que está entre mim e ele do que cair na nossa mão. Fala assim: nossa, não quer ir comigo não, né? Deus dá com alegria, irmãos. Não se envergonhe, não se intimide. Entra no Santo do Santo, diz: Senhor, eu preciso para resolver isso.
Porque Tiago está falando de um problema tão sério, irmãos, de alguém estar passando por luta, por provações, e isso vai levar a perseverança. E talvez alguém esteja precisando de que está passando por luta, que está passando por dificuldade e precisa de uma orientação, não sabe como resolver, não sabe como vai agir, e naquele momento uma melhor expressão é dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me oriente para que eu resolva esse problema aqui com o teu entendimento. Se você for ver comentários de Bíblias que nós temos aí nos mercados, essa semana eu li na Bíblia a mensagem, e o comentarista falou que quando o Tiago está falando aqui, ele está falando de questões relacionadas à vida. A vida no que diz respeito tipo a trabalho. Alguém que está passando por uma dificuldade no trabalho e precisa de sabedoria para resolver um assunto. Foi até interessante que uma das perguntas da irmã essa semana foi: pastor, onde está aquele texto onde Salomão ia cortar a criança pelo meio, né? E pela sabedoria ele entendeu que a mãe que era mãe, ali ele poderia ter pedido: Deus, eu sou sábio, mas o negócio aqui está pegando, né? Como eu resolvo? E aí aquela mãe disse assim: entrega o filho a ela, que eu prefiro que ele fique com ela do que morra. Aí Salomão entendeu que aquele filho era daquela mãe que estava doando, porque só a mãe abdicaria do filho para que ele não morresse. Isso foi muito interessante. Precisamos entender que em alguns momentos nós vamos ter que pedir: Deus, como eu resolvo esse negócio, Deus? Eu não sei, está difícil. Eu preciso que o Senhor me oriente. Eu preciso que o Senhor me revele como eu vou e como eu devo agir. Amém? Mas aí Tiago me alerta, ou nos alerta, que esse pedido tem que vir acompanhado pela fé, irmãos. Veja aí, ele diz assim: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva ou duvidando é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Então é interessante, irmãos, que esse pedido ele tem que ir acompanhado com a confiança de que Deus vai dar, que Deus vai orientar. Então você ou eu que vamos ao ao santuário, lá ao quarto, a portas fechadas, entra em secreto e fala com teu pai, que o teu pai te ouve, que o meu pai me ouve, que eu chamo de Abba, como nós dissemos aqui. E quando eu entro nesse quarto e eu vou lá, eu vou com fé. Fé. E aí ele me dá umas orientações. Sem dúvida. Aqui eu posso dizer, repita comigo, irmão, sem dúvida. Sabe? Quando a gente conversa com alguém e a gente quer afirmar alguma coisa, a gente fala assim: não duvide não, né? Sem sombra de dúvida, eu sei do que eu estou falando. E a pessoa já treme na base porque sabe que você está falando, e não foi porque ouviu ninguém dizendo, não é porque você foi testemunha ocular. E Tiago está dizendo assim: não duvide, Deus vai dar sem sombra de dúvida. Aí ele diz que quem duvida é semelhante à onda. Por que a onda, irmãos? Porque a onda parece que vai e volta, né? Quem gosta de ir ao mar, uma das características da onda, ela vai e aí volta, né? Parece que vai molhar e não molha nem os pés, fica sequinho onde você está, né? Mas é interessante que aí tem horas que parece que não vai molhar e bom, né? Te derruba. Inconstante.
E é interessante que, levada pelo vento, nem movimento dela é dela mesma. Tem um cantor do mundo aí que fala que nós temos que deixar a vida nos levar. Já pensou, irmão, se a tua vida fosse conduzida pela própria vida, né? E aí um outro vai dizer que o acaso vai te proteger. Primeiro, o acaso não protege ninguém, quem protege é Deus. E se eu esperar que o vento me leve, irmãos, a Bíblia diz que esse homem é um homem inconstante, levado pelos ventos. Então é interessante que esse homem não vai receber de Deus nada, que é o versículo 7 e 8. Ele diz assim: não imagine que tal pessoa que assim procede receberá coisa alguma do Senhor. Não é só a sabedoria, irmãos. Ele diz que a pessoa que duvida não recebe nada de Deus. É interessante, poderia dizer que Tiago só diz assim: se você é duvidoso, você não vai receber sabedoria. Mas ele diz assim: peraí, eu vou aumentar aqui o leque de resposta. Quem duvida não recebe nada. A dúvida é fé contrária, irmão. Vocês sabiam disso? O homem que duvida também tem fé, mas fé para não dar certo em nada. Ele tem tanta fé que as coisas não dão certo. Ele sobe numa bicicleta, diz que vai cair, cai. Ele tem tanta fé que vai cair, cai. Ele tem tanta fé que vai levar uma multa, é multado. É muito interessante, irmãos, que uma pessoa que é levada pelo sentimento de negatividade atrai coisas negativas. O sangue de Jesus tem poder com isso. A Bíblia diz que nós temos que viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O homem que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e dar presente para quem o busca, galardoa. Oh, Deus lindo, né, irmão? Ele diz que esse homem que duvida é vacilante. Algumas versões diz ânimo dobre. E ânimo dobre, irmãos, é aquela pessoa que a gente chama de dissimulada, que a gente no mundo diz que é duas caras. Já entendeu? Então uma pessoa que não recebe as coisas de Deus, que duvida, é uma pessoa que nem vai, nem vem, nem fede, nem cheira. E irmãos, eu vou dizer para vocês, o muro é do diabo, viu? O muro é do diabo, não é de Deus. Porque quem está no muro está do lado de lá, não está do lado de cá. Porque se estivesse do lado de cá, estava do lado de cá do muro. Eu não vou cansar de dizer isso, o muro é do cão. As pessoas falam assim: está em cima do muro. A Bíblia diz que homem morno, a Bíblia diz que vomitará da boca. Melhor que fosse frio, mas nem é frio e nem é morno. Morno serve para quê, irmão? Irmãos, eu vou falar para vocês, eu me espantei com os nossos amigos mexicanos, espanhóis aí e tal. Não tinha nenhum mexicano não, né? Da América do Sul. O colombiano. Eles tomavam água morna lá em casa. À noite, depois de vindo um dia de bastante comelância, eles tomavam água morna. Dizia que era bom para o estômago. Minha mãe dava água morna quando queria que eu vomitasse. Está com catarro, vai vomitar, vai tomar água morna. Só serve para isso, irmão. E o Senhor fala: como és morno, eu os vomitarei da minha boca. Eu não quero, irmão, ser duvidoso. Eu quero acreditar. E se eu não acreditar, eu vou dizer: Deus, me ajuda a acreditar. Marcos 8, quando o homem falou ao Senhor: tu podes curar meu filho? Jesus falou assim: eu posso? Tudo é possível que crê. Aí ele disse assim: eu creio. Ele percebeu que não cria. Aí ele chegou logo para o Senhor e diz: então me ajuda a crer. A minha oração tem sido essa, irmãos: Senhor, me ajuda a crer. Se falta alguma coisa em mim, me ajuda a
inconstante em todo o seu caminho. E é interessante, irmãos, que ele fala assim, que ele vacila. Mas ele vacila porque não acredita, irmãos. Mas aí tem um texto em Tiago para a gente concluir, que eu acho, irmãos, que foi lido aqui em 2 dias, os 2 que eu estava, talvez tenha sido lido até mais, os que eu faltei pode ser que alguém tenha lido, foi Tiago 3, abra sua Bíblia, Tiago 3:17, e como a gente costuma acreditar, e decorar, todo mundo sabe João 3:16, não é? João 3:16, porque Deus amou o mundo. Então aqui você nunca mais vai esquecer, é Tiago 3:17, não é o 16, mas é o 17, Tiago 3, como eu sei, irmãos, que a minha sabedoria vem de Deus, como você sabe que a tua sabedoria vem de Deus, aí Tiago diz, porém a sabedoria que vem do alto, antes de tudo ela é pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcialidade e sem hipocrisia. Irmãos, tem uma lista marcante isso aqui. Se alguém entende que tem a sabedoria de Deus, ela vai ser pura. Essa pessoa que se diz sábia no Senhor, primeiro ela é pura, ela não tem lascívia, ela não tem impureza, não que ela não erre, não é isso, irmãos, mas ela procura a pureza, porque, como diz a Bíblia, o bem que quer, às vezes não faz. Eu prefiro acreditar, irmãos, que se um cristão que é cristão, ele pode ter descuido e cometer alguma coisa, mas ele que tem um coração misericordioso, ele pede perdão, não foi por acaso. Aí ele fala, pura. Aí ele vem como segundo, paciente. Quem tem sabedoria de Deus é paciente. E eu acho tão interessante, irmãos, que no hospital a gente chama de paciente, né? Mas vocês têm visto que em todo hospital o que tem é um bocado de impaciente. Tem um bocado de gente querendo comer o fígado dos médicos, das atendentes. Olha, eu vou falar para vocês, foi muito angustiante passar algumas horas com atos no hospital, de criança. Irmãos, era complicado, porque eu acho que as pessoas precisam chamar assim, é imprudente o próximo, né? Mas quem tem sabedoria de Deus é paciente. Irmãos, se você tiver acesso de impaciência, vigia, viu? Eu ouvi hoje aqui sobre isso, alguém falou aqui em cima, né? Ter cuidado com, foi o Gilmar, na hora do louvor, na hora que pisa no dedinho mindinho, né? Eita Deus, se eu pedisse para o irmão do seu lado pisar no seu dedo mindinho, né? Você ia dizer, amado de Deus, santo de Jeová, né? Glória a Deus, Deus te cubra de graça, né? Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, tenha paciência, porque a prova, como diz Tiago, da nossa fé produz paciência. E aí ele continua dizendo que essa sabedoria que vem de Deus é moderada. Ela é moderada, ela não é excessiva e nem de menos, ela é moderada. Se você for atrás de fazer alguma previdência particular, algumas idades eles colocam agressiva, que são os jovens. Eles podem investir alto e eles pagam pouco. Mas aí quem já passou da idade de jovem, já está na meia idade, aí eles vêm e dizem, nós temos uma proposta para você que é moderada, que você já vai ser taxado com uma taxa alta, porém você vai investir pouco, é moderada. Então sabedoria de Deus, ela é moderada, tratável. Olha só, irmãos, tratável. Quer dizer, quem tem sabedoria de Deus se deixa tratar, se deixa ser acompanhado. Essa semana eu ouvi de um rapaz lá de São Paulo, ele
dizia assim: eu não sei, esse negócio de ministério, de ajuda, as pessoas têm que estar falando direto da vida. Ninguém tem que saber da minha vida, não. Tem muita gente assim, irmãos, e tem andado com muita necessidade de ser acompanhado. Quem quer ser cristão tem que andar de mão dada com o corpo. Tem que ter alguém que seja a quem eu presto conta da minha vida. Quem anda sozinho, irmãos, quando precisar, não vai ter com quem se apoie. Andarão dois, se os dois não concordarem. Se um cair. E aí ele diz: tratável, cheia de misericórdia. Quem tem a sabedoria de Deus tem misericórdia. Quer dizer, eu coloco o meu coração na desgraça alheia. Eu sinto a dor do outro. Bons frutos vai se manifestar em bons frutos. Amém, né? Está todo mundo aqui? Glória a Deus. Sem parcialidade. Irmãos, uma coisa que é um sinônimo de sabedoria é quando você vê alguém que poderia agir em defesa de alguém, porque é seu parente, porque é seu amigo, porque é seu conhecido, porque é seu companheiro de trabalho, porque é afim de alguma coisa, tem afinidade comigo em algum pensamento. Mas quando eu ou você tem a sabedoria de Deus, agimos com parcialidade, não imparcial. Não tem dois pesos, não tem duas medidas. O que vale para um, vale para outro, irmão. O que vale para mim, vale para você. Eu posso ser o irmão, eu posso ser o novo convertido. O que vale para o pastor, vale para toda a igreja. O que vale para a igreja, vale para o pastor. Por isso que é faca de dois gumes. Não tem esse negócio de que eu tenho que ter vida santa e todo mundo tem a vida baldeada. Não, nós temos que ter vida santa. É para todo mundo. Eu posso até lançar sobre o outro alguma expectativa, mas o outro não pode viver minha vida, irmão. Eu não posso lançar minhas expectativas no presidente da minha denominação. Porque se ele cair, eu vou cair também. A gente tem que ter muito cuidado onde eu lanço as minhas expectativas. E no final ele diz sem hipocrisia, que é sem falsidade, né? Rapaz, o negócio está complicado hoje, né? Entrando mosquito, está arrependido. Em nome de Jesus, vai-te embora. Amém, igreja? Eu queria que você, por fim, abrisse sua Bíblia em Provérbios comigo. Nós só vamos ler um poema de Salomão. E aí, quando Tiago fala dos frutos, bons frutos, eu queria que a gente guardasse esse texto no nosso coração. Eu não vou imprimir pensamento sobre ele, mas eu vou com você ler. Amém? Nós vamos pensar juntos, nós vamos meditarmos nele sozinhos. Eu e Deus aí, você e Deus, né? Eu e Deus aqui, você e Deus aí. Deus na gente. E o que é que Deus vai falar com você? Você pode depois compartilhar com alguém. Na conclusão da busca da sabedoria. Provérbios 1. Amém, igreja? Versículo 2 diz assim: amém? Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa e equidade de bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento
e juízo aos jovens, mesmo o sábio que lhes der ouvido aumentará em muito o seu entendimento. E quem tem discernimento obterá clara orientação para aprender o significado da palavra e parábolas ditas enigmas do sábio. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? Ficamos de pé, irmãos. Nesse momento eu quero convidar você a orar. Eu espero, irmãos, que nós temos muitas decisões a tomar durante esse ano. E as nossas decisões irão influenciar os nossos futuros. Pelo menos os 4 anos da nossa vida serão influenciados pelas nossas decisões. Eu espero que você chegue para Deus e diga: Deus, me dê sabedoria, porque eu tenho orado. Eu quero ter sabedoria para tomar decisão. Não se venda, não se corrompa, não vá porque os outros estão falando, não brigue, não discuta. Peça a Deus sabedoria, irmãos. Tá feio, graças a Deus meu celular quebrou e eu entro num pequenininho aqui que ele ainda é a lenha. Aí só funciona quando esquenta, e quando esquenta a bateria cai. Aí eu digo para você: seja cristão, irmãos. Seja pacificador. O Senhor te chamou para ser pacificador. Não entre em discussões tolas. E outra coisa, você não precisa falar o que você é para ninguém, não. Não precisa também dar resposta para ninguém. Tá feio, irmãos, tá feio. Eu vou falar para vocês, me envergonha atitudes cristãs por aí. Eu espero que a Igreja de Cristo das Guaribas peça a Deus sabedoria. E os irmãos que estão conosco, nos visitando e que têm estado com a gente se congregando, diga assim: se eu falei algo de Deus, peça orientação, irmãos. Se Deus falou com você, diga que você vai aplicar isso na sua vida. Sabe, eu oro por nós. Eu oro pela igreja do Senhor. Essa noite eu tive um sonho de um homem querendo matar um aquário de peixe. E eu ficava preocupado. E ele dizia assim: mandaram eu desligar o oxigênio. E eu falei: não, você desligou. Eu desliguei porque mandaram, mas eu não queria desligar. E eu ia atrás da tomada para ligar. E eu me acordei ligando, mas eu ligava um outro tanque que não tinha peixe. E quando entrava lá, tinha um peixe esquisito. Sabe o que é que eu pensei depois, irmãos? Nós somos chamados de peixe pelas Sagradas Escrituras. Somos relacionados ao peixe. Eu sei que quem está querendo envergonhar a igreja de Deus nesses tempos é Satanás. Mas tenha poder de repreendê-lo. Deus deu autoridade a você, irmão. Seja a boca de Deus. Veja quem você defende. Que Deus possa trazer sabedoria a você. Só tem uma pessoa que merece, eu já falei isso. Toda a minha entrega. E esse eu sei que nunca vai me decepcionar. E por ele eu visto a camisa, eu tiro a camisa, eu até sei que eu um dia posso morrer. Mas esse é Jesus Cristo. E foi por ele, e eu sei que ele é justo. Só ele, mas